a luz e projeção, que é algo importante você saber. Tá? Sendo a luz uma onda eletromagnética, pessoal, então os campos elétricos e magnéticos eles oscilam ao longo do tempo. E isso é importante a gente entender. Tá? Porque nessas oscilações que eles ocorrem, tá? Eles podem criar o quê? Fases diferentes. Isso é importante você entender, essas fases diferentes dessa irradiação da luz. Tá? E, entendendo essa questão de que uma fase não constante, ela iria produzir o quê? Um holograma distorcido. Tá? Então, para um holograma ele ficar perfeito, precisa ter o quê? Uma fase constante, uma emissão constante, perfeita de luz. Quando ocorre isso, tá? Para que uma projeção holográfica ela funcione, a luz que provém desse objeto, dessa fonte, também tem que ser coerente e isso sucede o quê? Uma reflexão de luz. Então, quando a gente vê aquilo que vocês estavam explicando sobre a lua holográfica, isso produz distorções, ou seja, algumas filmagens de lua revelam o quê? Certas distorções. Isso ocorre por quê? Porque o próprio campo magnético da Lua, ou mesmo da Terra, eles passam por perturbações. Então, por isso que às vezes as imagens criam oscilações. Tá? Isso é importante a gente compreender. Tá? Na Terra, aquilo que a gente chama de atmosplana ou atmosfera, né? Como eu comentei, eu acho que não tem problema a gente falar as duas palavras, mas eu chamaria atmosfera porque a nossa reflexão que a gente tem aqui, nossa refração e todos os fenômenos ópticos que a gente observa se dão por causa do firmamento ser o quê? Realmente assim, como se fosse algo côncavo para nós, né? Tá? De maneira côncava. Então, por isso que a gente vê as imagens como se fossem as coisas fugindo na suposta curvatura da Terra, que na verdade é o quê? A curvatura dessa atmosfera, e a nossa Terra sempre seguindo o quê? Plana, tá? De uma maneira simples. Tá? Então, ela funciona como um tipo de lente divergente. E esta lente divergente ela aumenta e potencializa essa emissão de luz. Então é muito importante vocês entenderem esse tipo de atmosfera, né? Do qual ela faz divergir a luz do Sol, das estrelas, inclusive de outros corpos celestes. Então a gente consegue fazer medições, só que tem esse tipo de observação que a gente tem desses corpos celestes, justamente por causa dessa atmosfera que ela vai agindo como essa lente. Tá? Perturbações magnéticas e frequenciais, elas também podem ser geradas por som. Isso é muito interessante. A Terra ela possui um tipo de frequência natural dela, onde, quando ela tem um tipo de perturbação, algo do tipo, ela pode também criar, ou seja, digamos, alterações, tá, nessas frequências. Ou seja, ondas mecânicas geradas pelo som. E isso também pode mexer com a projeção holográfica. Por isso que as pessoas têm dito que elas têm observado muito nesses últimos tempos sons na Terra, onde eles são sons muito ligados, se depois os irmãos quiserem comentar algo do tipo, nos últimos anos a gente tem ouvido isso. E as pessoas até falam, parecem sons de trombetas ou algo do tipo, onde são perturbações do campo eletromagnético, onde ele vai, e essas ondas mecânicas geradas por som, tá, vão alterando o céu. Por isso que a gente tem visto cores diferentes, etc. Mas a gente também tem ouvido isso. Tá? Então isso é muito importante a gente ir juntando todas essas peças. Tá? As ondas eletromagnéticas elas sofrem interferências magnéticas mecânicas e ressonantes. Tá? Então elas têm esses tipos de variações, tá? De maneira mecânica e também de maneira ressonante. Tá? Inclusive aqui no próprio estudo ele é dado um exemplo, por exemplo, de uma TV. Tá? Onde uma antena mal posicionada ela sofre interferências e, consequentemente, a imagem que é projetada ela é retorcida ou deturpada. A complexidade é a mesma para ambos os padrões. Então a mesma coisa ocorre com a Terra. Tá? Onde uma onda ela pode ser o quê? Uma perturbação que se propaga nesse espaço e tempo nosso. Então a Terra está passando por essas dores de parto. A Terra tem desse tipo de ressonância natural. Quando ela passa, o campo magnético dela está sendo alterado, tudo absolutamente na Terra sofre um tipo de interferência. E isso é interessante que a gente consegue também observar, às vezes, distorções em locais. Tá? Por exemplo,
quando ocorre de um local ali apenas, específico, você vê um tipo de coloração do céu, tá? Onde o espectro eletromagnético daquela área ali se vê afetado. Um céu com azul muito turvo, ou roxo, ou extremamente vermelho, um alaranjado denso, verde. Esses tipos de colorações que elas também estão ligadas a tempestades e vários tipos de locais. Por quê? Porque aquele local está afetado. E você vê que às vezes tem também presença de terremotos próximos a esses lugares. Tá? Então você também vê, às vezes, manifestação de furacões ou tempestades. Então todos esses eventos eles são ligados a... e também esse tipo de sons. Já viu as pessoas falando sobre locais onde foi visto um tipo de coloração de céu com som. Então, quando eu estava vendo o estudo, a gente estava estudando isso aqui, eu estava também lendo esse tipo de estudo, eu estava lembrando de relatos de quando o pessoal tem gravado, né, essas coisas, e eles mostram os céus com alterações, essas colorações diferentes, e eles disseram que ouviram sons. Né? Então, essa tela de plasma, ela se afeta por todas essas formas. E isso é muito interessante, tá? Quando a gente pega e consegue conectar tudo isso. Tá bom? Sobre o campo magnético da Terra. Tá? Vou fazer aqui a leitura dessa primeira parte, que diz o seguinte. Ao penetrar o campo magnético da Terra, as ondas eletromagnéticas sofrem deflexão e refração. A luz projetada sobre o arqueamento... Por que arqueamento, pessoal? É essa atmosplana, tá? E essas linhas do campo magnético, elas vão criando um arco. Tá? Elas vão criando um tipo de arcos. Por isso que a gente vê o Sol fazendo um tipo de arco. Tá? Claro que em determinadas horas do dia, a gente vê a linha como se fosse reta. Mas você vai percebendo que ele vai formando arcos. Né? E aí diz o seguinte. Este fenômeno confunde um observador em relação à diferença encontrada entre a posição estimada, aquilo que a gente já estava mostrando ali naquelas imagens, e a verdadeira posição de um objeto. Seguindo essa concepção óptica, a holografia magnética considera que o Sol, a Lua, as estrelas e os demais corpos celestes estão em posições diferentes daquelas que suas imagens e luz são projetadas na atmosfera. Por quê? Cria um tipo de arco. E ele vai se projetando exatamente aquilo como... acho que o Júlio tem essa imagem. Se você quiser colocar aquela imagem, Júlio, ou o irmão Gerardo, né, para o pessoal ir lembrando. Então, em outras palavras, a localização holográfica se estabelece pela ação de polos magnéticos. Tá? Isso é bem interessante também. Resumindo, a fonte irradia ondas eletromagnéticas e estas ondas penetram no campo magnético e refletem na atmosfera como ondas de luz. Então, a luz ela vai sofrer esse tipo de refração e deflexão. Tá? Se vocês talvez perguntarem assim, Samuel, o que significa deflexão? Tá? No caso, como a gente está falando de uma questão de luz, porque tem vários outros tipos de sentido, tá? Seria a mudança de direção relativamente em linha reta da trajetória de um corpo, partícula ou raio luminoso. Tá? Já a diferença de refração, tá, pessoal? Ela também é a mudança de velocidade de uma onda ao passar por um meio ou outro. Compreendem? A deflexão, tá? Ela é o que? A mudança de direção. Já a refração não é necessariamente a mudança de direção, mas a mudança de velocidade, tá? Passando por um tipo de meio diferente. Um exemplo, a água, tá? Quando a luz ela entra na água. Isso é importante a gente entender que todos esses tipos de questões, a gente tem que somar quando a gente vai tentar fazer a medição desses pontos holográficos e localizações holográficas de corpos. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, por que tal questão não é vista, tal questão é vista ali. Né? A gente já tem vários tipos de experimentos que pela distância e calculando o suposto tamanho que eles nos dão da Terra, tá? Matematicamente, realmente há várias questões que não eram para ser vistas, e a gente já sabe que realmente a gente vê, não só por questões atmosféricas, mas porque a Terra realmente é um plano. Tá? A não ser que ela fosse... Eu já vi pessoas falando assim, será que ela não é maior do que eles nos dizem? Mas aí, todo o mapeamento que eles dão para nós, todo tipo de cálculo de viagem, então daria errado. A própria questão do GPS, etc e tal. Agora, por que dá certo? Porque, sim, a Terra ela tem um tipo de medida. Tá? Agora,
Os corpos celestes, a gente compreendendo essa questão da holografia, essa medida de maneira correta, mas tomando em conta também várias questões de efeitos, tanto ali de climatológicos, se o ar está seco e etc. Aí a gente vai conseguir estabelecer quais são os pontos. Agora, ainda assim, já foram feitas medidas com infravermelho que o pessoal já usou para tentar calcular essas distâncias, e aí realmente foi visto distâncias que não eram para ser vistas, tomando em conta as medidas oficiais que a ciência, né, mainstream, ela dá para nós da Terra, onde nesse cálculo realmente de curvatura, em lugares mesmo de água, tá, onde essas câmeras de infravermelho elas conseguem pegar. Tinha inclusive muitos vídeos antigos que eles foram com o tempo retirados. Eu lembro, acho que faz uns 2 anos, 1 ano e pouco, conversando com o irmão Edinardo. Você lembra disso, irmão Edinardo? A gente tentou, eu não sei se você conseguiu, e eu tinha isso num HD antigo, e ele ele deu problema nele, e aí eu perdi essas medições antigas, onde um cara ele fazia viagens de avião, e ele usava uma câmera de infravermelho para tentar captar lugares, né? Lugares absurdamente que jamais... Né? Você ainda tem esses vídeos antigos? É muito interessante. Ali você consegue ver que ali não tem desculpa nem questão atmosférica, etc. e tal, onde certos pontos eles eram vistos, e ali não se trata nem questão de holografia, nada, onde a curvatura da Terra, ela não oficial, né? Se ela tivesse curvatura, jamais aqueles pontos poderiam ser vistos, tá? Agora voltando ainda na questão de holografia, tá? Uma imagem holográfica é como uma imagem refletida num espelho, tá? E aí tem essa questão que o próprio Júlio ele comentou, onde sempre se inverte em relação ao ponto de observação, né? Por isso que eu vi, inclusive, alguém lá perguntando no chat, falando sobre isso, e o Julião já explicou, sobre a questão da Lua invertida, né? Por exemplo, para nós vemos de uma maneira, e lá no Japão eles estão vendo de outra, tá? Mas isso é muito simples, pessoal. Vocês podem fazer isso no quarto de vocês. Vou dar um exemplo. Vocês colocam algo perto ali da luz, coloca uma imagem ali. Você pode colocar um triângulo. Um exemplo, um triângulo, tá? E cola na parede. E aí você fica num dos cantos do quarto, vai para o extremo do quarto e você vai olhar o triângulo numa certa posição X. Depois você vai mais para o meio do quarto, você vai ver que o triângulo ele vai se inverter em relação à imagem que você está colocando dentro do seu quarto. Pequenininho ali. Muito mais numa Terra, mesmo com toda a holografia, tá? Onde há uma fonte, isso mostra que há uma fonte, inclusive, que é emitida, onde tem uma lua emitida, mas mesmo na holografia, no Japão, onde ele estaria, digamos, por exemplo, localizado ali mais ao centro, tá? E ele observaria uma lua naquele mesmo dia, né? E já no Brasil, onde quando depois é noite, aquela lua estaria invertida, mas por quê? Por causa da localização e mesmo assim a emissão da fonte holográfica, ela vai estar realmente invertida. Tá? Então isso é bem simples a gente responder, então, porque algumas pessoas falam, não, isso aí não mostraria que a Terra ela possui, digamos assim, hemisférios, né, ou algo do tipo. Não necessariamente, tá? Porque até no nosso quarto a gente consegue simular essa questão de uma imagem invertida. Até ali no desenho que a gente está mostrando, vamos dizer que aquele prédiozinho mais escuro, perto ali da montanha, e eu pego e demarco um ponto ali naquele sol que está ali acima, tá? Quase acima dele ali. Se eu fizer um risquinho ali, ele vai estar vendo de uma maneira. Se eu pegar, e aonde está escrito ali, ó, o dedinho lá e o Facebook escrito a Terra é plana, se eu colocar uma pessoa ali, ela vai estar observando aquele mesmo, mais pro canto, ela vai estar observando aquela mesma imagem, só que agora invertida, porque ela está em outra parte. Isso é bem tranquilo, tá? Então, isso aí é o mesmo dilema, né, do 6 e do 9. É a mesma coisa. Né? Isso, realmente. Só que dentro do nosso ambiente. Como eu disse, até num quarto você consegue simular isso, então imagina num local muito maior, tá? No nosso ambiente Terra. Então isso é completamente possível. Não é difícil de você entender essa questão, tá? Sobre o campo magnético, ele também ajuda a expandir luz, tá? E ele possui uma força magnética, tá? E isso é interessante. Essa força magnética, ela atrai as ondas e frequências irradiadas das fontes eletromagnéticas como Sol e Lua. Ou seja,
Esse campo magnético, ele tem também uma força que ela atrai. Por isso que nós sentimos, inclusive, o calor, tá? Principalmente no próprio solo. Porque é exatamente como um micro-ondas, tá, pessoal? É exatamente isso. O micro-ondas, ele espalha seu tipo de calor nas paredes ali do micro-ondas para que ele funcione, e aquilo vai o quê? Irradiar e vai esquentar o alimento. A grande questão é que quando nós, por exemplo, sentimos o grande calor, o calor do sol, a gente sente principalmente, pessoal, né, do próprio solo. Né? A atmosfera também ela faz esse tipo de transmissão para nós, para a gente sentir isso. Mas vocês já perceberam como que um local, tá? Por exemplo, um asfalto, por que ele fica tão quente? Porque ele absorve aquilo e a gente sente essa transmissão. Exatamente porque a gente está dentro como se fosse o sol elétrico e ele age como um micro-ondas, como um magnetrão de micro-ondas. Tá? E a gente sente todo esse peso, né? Desse calor. Por isso que, por exemplo, numa floresta, num outro lugar assim, onde a irradiação disso é um pouco menor, aquele ambiente é um pouco mais fresco. Né? Num deserto, por que é pesado e terrível aquilo? Porque ali é puro espelho, né? A areia, né? Nossa, o negócio fica pior ainda, né? Então, é a mesma questão, tá? Ou seja, ele atrai as ondas ou frequências irradiadas das fontes eletromagnéticas. No caso, Sol, Lua, tá? Estrelas. Assim sendo, o campo magnético, ele distribui e espalha essa luz para diferentes pontos da Terra, por meio desses fluxos magnéticos. Tá? E aí a gente, como eu já até dei alguns exemplos, seria como ver a imagem do Sol, aquilo que a gente está falando, em diversos pontos e ângulos ao mesmo tempo. Tá? Esse campo magnético ele se assemelha a um torus, onde, se vocês tiverem alguma imagem de torus, eu não separei aqui, tá? Onde ele compõe se compõe de linhas e fluxos magnéticos de alta, média e baixa frequência. Tá? E quais seriam os usos? Tá? Eu tinha até aqui o exemplo, mas vocês já deram esse exemplo, inclusive, da questão de olhar num chão. Tá? Eu sempre dei esse exemplo, que eu acho interessante, de como isso se irradia. Vale lembrar também que a velocidade, porque as pessoas falam, eu estou fazendo a medição desse ponto que se reflete, mas se nós estamos em tal região da Terra, ele não teria que ter uma velocidade diferente? Não. Perceba que se vocês estiverem dentro de um local e você estiver refletindo algo, a velocidade do objeto fonte é sempre o mesmo e todos os reflexos também vão andar na mesma velocidade e o reflexo vai ser, como fala? Não vai ter a necessidade dele ser mais rápido. Compreendem isso? Então o mesmo espalhamento, até a mesma velocidade de toda essa irradiação pelas linhas do campo magnético que estão em toda a Terra, fazem com que você observe esse Sol com a mesma velocidade em todos os locais. Então isso é muito importante salientar, né? Porque às vezes o pessoal fala, ele não teria que andar mais rápido nas bordas e, digamos assim, mais devagar ao centro? Não, né? Porque ele vem de uma mesma fonte, essa fonte sim tem sua velocidade, né, comum, e pelas linhas do campo magnético que estão sobre toda a Terra, tudo isso é emitido de uma maneira muito tranquila. Tá? A holografia magnética, pessoal, ela possui alguns usos, tá? Isso é bem interessante, que é algo natural, que ela é usada em diversos campos da medicina, tecnologia de memórias holográficas para computadores, e até mesmo nas áreas de entretenimento e na área militar. Tá? E isso é bem interessante. Eu tinha até separado alguns vídeos, mas eu não quero colocar e deixar cansativo aqui, mas aqui está dizendo o seguinte no estudo, só para que vocês também procurem pesquisar sobre isso. Uma equipe de cientistas e pesquisadores da Universidade do Arizona já desenvolvem projetos em 3 dimensões para o cinema. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui eu quero salientar. Para as áreas de cirurgia e para a área militar. Olha que interessante isso. Onde não haverá mais a necessidade de óculos 3D nos cinemas, no futuro, tá? E o espectador verá toda a ação de um filme como se estivesse dentro do filme, diz um dos cientistas. E os médicos terão muito mais tranquilidade para realizar microcirurgias em áreas de difícil acesso do corpo, por sua vez. Comandantes militares também poderão ver um campo de ação com todos os seus detalhes antes de enviar os soldados para uma missão. Essa aqui dos médicos eu achei interessantíssima, porque, pelo que eu entendo, o objetivo deles é
transmitir tudo ali dentro de um corpo, ou seja, numa parte tipo para fora, como um grande holograma, onde ele vai observar de uma maneira muito mais tranquila áreas do qual eles usam lá câmeras e é muito difícil eles fazerem tipo uma cirurgia em certas áreas, né? Olha que interessante isso. Olha o nível. Então, se a ciência está progredindo nesse sentido, e ela sempre é um reflexo, uma sombra das coisas muito maiores, como a TV, que sempre foi de plasma, que sempre foi baseada na própria tecnologia, digamos assim, multiversal, que o próprio Eterno colocou nos campos da física, e toda essa questão da física ótica que a gente vê, né, e a holografia magnética ela é um dos pontos disso. Imagine então as coisas da ciência maior. Por isso que nós vemos e sentimos. Claro que a gente vai tantear aí uma questão que eu chamo de mundo espiritual, etc. Mas todo nossa sensação, tá, é um grande programa elétrico, tá, onde a gente está sentindo essa interação de nós estamos aqui, cremos que estamos dentro de um corpo e tal, porque isso aqui é como um grande holograma biológico, tá, onde a gente está sentindo sensações, porque esse programa define para nós, onde você tem seu tato, sua visão, seu cheiro, tudo, mas tudo isso faz parte de um componente muito interessante. E a holografia magnética ela é um ponto, eu diria assim, crucial para você entender não só a questão de cosmologia, mas a questão daquilo que você chama de realidade, né? E aqui no próprio canal, no Quantum, ou também lá no meu canal, quero abordar um pouco de algumas coisas sobre as provas da física quântica e do que cria a nossa realidade. E vai ser bem interessante. Tá? Então esse campo elétrico da Terra, ele mantém cargas elétricas em movimento. E cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Tá? Então isso é interessante. Ó. Campo elétrico da Terra, ele mantém cargas elétricas em movimento. E as cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Então esse campo elétrico e campo magnético são dois aspectos que se interrelacionam de um mesmo objeto, que aí é chamado de campo eletromagnético. Tá? Então esse é o que a Terra ela possui. Então esse campo magnético e eletromagnético da Terra, ele é gerado por correntes contínuas, tipo um fluxo contínuo, tá? De cargas elétricas. E ele não se acumula e muito menos sofre perda, tá? Em algum ponto. Tá? Isso é importante, ele é contínuo. E é interessante que quando a gente começa a estudar essas coisas na eletrônica, por exemplo, corrente contínua, etc., é aí que a gente começa a entender as funções de planetas. Onde eles vão fazendo esse tipo de funções, exatamente como resistores, transistores, etc., naturais que a Terra possui, onde eles vão controlando essas questões de corrente, etc., para o nosso mundo. É por isso que quando as pessoas vão plantar, elas ficam ali pensando, por exemplo, numa lua. O Sol faz parte de toda essa interação. Quando a gente começa a somar todos esses pontos, a gente fala assim, uau, que interessante a cosmologia, né? Como quando a gente tem essas peças, elas vão fechando tudo. Tá? Bem, tem uma outra parte aqui que eu peguei e separei, que é o seguinte, tá? Um objeto holográfico ele pode ser observado de diversos ângulos, de diversas formas e posições. E é por isso que a gente tem essa digamos assim, esse filme, essa impressão total da holografia magnética, onde você não pode às vezes se enganar que aquilo é o ponto central de emissão daquilo, mas aquilo é um holograma que está sendo projetado para você. Tá? Por isso que eu sempre dou o exemplo também do carro, onde você está andando e você vê aquela lua ou aquele sol sempre meio que andando junto com você. Tá? Ou seja, eles têm seu movimento, obviamente, mas eu digo que você consegue observar isso, tá? Quando você está com um carro ali em movimento, onde esse holograma está sempre sendo transposto para você em toda a camada. Você sempre fica vendo aquela lua como se fosse caminhando com você na imagem. Por quê? Porque assim é. Você pode ver um grande espelho num lugar grande também, uma luz sendo refletida, e você andando com um carro, e você vendo aquela luz também andando com você junto num carro. Por quê? Porque assim é. Então a holografia ela é bem tranquila de entender-se nesse sentido. Tá? Eu sei que ela tem muitas coisas da física, mas ela não é tão difícil de você compreender a existência dela. Negá-la, pessoal, é como os irmãos comentaram, é dar um tiro no próprio pé. Tá? Mesmo na própria
física da Terra-bola, né? Só que eles não estudam isso de uma maneira profunda, eles não colocam essa peça, né, para você, mas principalmente nós que estamos estudando a cosmologia hebraica, que a gente chama, né, digamos assim, pejorativamente de terra plana, mas é dar um tiro no pé. Né? Se o pessoal ele se limitar a uma ideia de apenas um Sol físico, né, e que está a 5 km de altura, porque a projeção que está a 5 km de altura, aparentemente, né, essa projeção que está, não que aquele Sol físico é o mesmo da Argentina, é o mesmo lá na Rússia. Então, o pessoal precisa ter essa inteligência. E, ao mesmo tempo, também não querer criar ideias sempre de um tipo de Sol físico e depois criarem ideias ou cosmologias que tem 3 sóis, 6 sóis, 40 sóis. E para tentar acoplar as coisas. Não é assim. É com a ciência. É compreendendo isso, essa questão do holograma, dessa transmissão desses corpos celestes. Só lembrando aquilo que o Samuel Benini falou, que é bem interessante, pessoal, a dinâmica de interação, as camadas atmosféricas, né? Se você mora numa região a nível do mar, ela tende a ter uma temperatura muito maior, por exemplo, Rio de Janeiro, né, do que cidades com a cota altimétrica maior. Por exemplo, aqui, Belo Horizonte, onde que eu e o Ednardo estamos, aí vai variar aí a altitude aí entre 700 a 1.300 metros, dependendo do lugar, mas em geral aí 800, 850 metros. Aqui a temperatura é menor do que, por exemplo, no Rio de Janeiro, que está a nível do mar. Claro, tem a questão também oceânica influenciando, padrão de ventos, relevo, etc. Mas tem essa questão da altimetria também, que é bem interessante, porque você tem mais camadas de gases que vão interagir com as frequências do Sol e vai converter isso também em parte em calor. O pessoal também tem falado muito de zumbido no ouvido, né, pessoal? Que eu compreendo que já são efeitos, lembra que eu comentei dessa questão ressonante também, né, dos campos magnéticos? Talvez são efeitos já que a gente também vai sentindo ao longo do tempo, né? Tem coisas também que tem a ver com o nosso cansaço diário, tá? E aí acontece da gente às vezes sentir isso, tá? Estresse e tal. Mas há momentos que a gente sente muito forte. Eu já senti isso muito à noite, né? Principalmente, né? A gente, assim como a gente sente que o tempo às vezes ele caminha mais rápido pela noite, né? Vocês já perceberam isso? De madrugada? Você consegue perceber, parece que milésimos de segundos, os segundos eles estão mais rápidos pela noite. Depois, conforme o Sol ele vai chegando, parece que vai ficando um pouco mais aparentemente lento, né, o dia, mas conforme vai chegando a noite, parece que está muito mais rápida. Porque a gente sabe que tem coisas magnéticas e talvez a presença do Sol ela já faz com que o tempo se comporte de maneira e a gente comece a sentir essa sensação. É interessante isso que você colocou, Samuel, a questão do próprio som. Principalmente agora no verão, o campo elétrico do Sol, ele funciona muito em questão de abafar o som. E você pode perceber, quando chegar no meio do ano, junho, julho, agosto, época de inverno, tá? Pega no horário tipo meio-dia e tal, você vai ver, você escuta um alcance de som muito mais alto. Às vezes um cachorro latindo lá no outro bairro, lá no alto da montanha, você consegue ouvir. Enquanto no verão, você pegar aí no mesmo horário, você não vai conseguir ouvir. Igual à noite você consegue o quê? Ouvir o famoso barulho, né? O som do grilo à noite, porque sem essa presença, tá, do campo elétrico do Sol, que ele vai compactando, tá, comprimindo as camadas da atmosfera, então por isso que o som fica tudo ali muito compacto, meio que abafado, você não consegue ouvir a longa distância. No inverno, faz o teste dessa questão do som para você ver. Você vai ouvir uma distância muito maior, que o Sol está mais afastado e o campo elétrico do Sol com menos ação.